Então, no ciclo passado tinha projeto pagando airdrop de $10 mil, $20 mil. Ô, Eric, voltando aí, né, pra falar, o que você acha do Ethereum? O Ethereum vai bater 10k? Que a gente já falou do Bitcoin, Se né? ele vai bater? É. Olha, eu acredito que ele vai bater, é natural, justamente para aquela tendência de todos os ativos se valorizarem no longo prazo, porque sempre vai ter mais dinheiro circulando, né? Então, em valor assim de dólar, ele vai se valorizar. É porque é natural, vai ter mais dólar circulando, vai ter mais dólar para entrar no mercado. Então, ele vai chegar em $10 mil, só que a questão é quando que ele vai chegar. Eu não acredito que ele chegue em $10 mil esse ano, por exemplo, ou no início do ano que vem. Mas ele tem o potencial de chegar em 12 meses nesse valor, sim. Porque depois que teve os ETFs de Ethereum aprovados e o interesse do institucional sobre o Ethereum, porque a gente surgiram algumas leis aí nesse último mês que vão permitir o staking de Ethereum através dos ETFs. Então, Sim. antes era o ETF de Ethereum só para valorização ou Agora desvalorização. pode ser por renda? Agora, os próprios fundos e ETFs podem oferecer um rendimento através do staking. É como se eu colocasse... Uma renda fixa no meio. Mais ou menos. É como se fosse eu comprar cotas de uma ação que paga dividendos. É mais ou menos isso, coisa que não tem no Bitcoin. O Bitcoin não tem um staking. O dele é o Proof of Work, a mineração, né? Então, no Ethereum, se você comprar Ethereum direto, você trava lá na rede Ethereum para ajudar na validação da rede, Sim. você ganha um rendimento em Ether. Antes, os fundos não podiam fazer isso. Os ETFs, os institucionais não podiam fazer. Liquidez também não. Eu acho que ainda Acho que até ele não não vai pode, poder né? agora. Mas a parte do staking, por exemplo, oferecer os Ethers que eles têm lá do fundo, uma parte para ajudar na validação, vai poder em breve. Porque teve a mudança das leis recentes que não considera isso mais como valor imobiliário nos Estados Unidos. Esse era o grande problema dessa parte do staking. Investimentos alternativos, né? Então, Exatamente. Antes, quando era valor imobiliário, tinha uma série de problemas. Tanto no Ethereum, eles consideravam antes, poderia ser um valor imobiliário, ele nem poderia ter ETF de Ethereum. XRP foi um alvo disso daí, a XRP venceu um processo contra a SEC, que é o órgão regulamentador lá dos Estados Unidos dessa parte. E aí, desde então, abriu a porteira, basicamente. Então, nesses últimos meses, assim, o Ethereum foi uma das moedas mais acumuladas pelo institucional. Nesse meio ali de abril até agora. Abril de 2025 até agora foi uma das moedas mais acumuladas. E o institucional não acumula alguma coisa para perder dinheiro, geralmente, né? Eles acumulam algo para ganhar dinheiro. Então, o Ethereum, sim, tem o potencial de bater os 10k ano que vem. Esse ano, eu acredito que ele vai ser, inclusive, a principal moeda para ter exposição. Caramba. Inclusive, na minha carteira, hoje, eu tô com uma exposição maior a Ethereum do que Bitcoin, coisa que é muito raro de acontecer. Geralmente, eu tenho muito mais Bitcoin do que qualquer outra altcoin, no caso. Mas o Ethereum está sendo a mais acumulada e tende a entregar um melhor risco-retorno até o final do ano. Vai ter um risco maior que o Bitcoin, as quedas são maiores, mas a valorização dele até esse final de ano, acredito que seja das top 10 aí maiores moedas, top 40 vai ser a maior. E ele não acompanhou o Bitcoin, né? O ciclo inteiro, então esse é um dos pontos. O ciclo inteiro ele perdeu para o Bitcoin, não valeu nem um pouco a pena ter Ethereum em carteira. Quem comprou lá em 2022, no bear market, né, no fundo, comprou ele a $800 mil. E ele bateu ali o mesmo valor agora, né, demorou 3 anos para bater o mesmo valor do ciclo anterior, 2021. O topo foi 4.800 e pouco, e ele bateu agora 4.800 e pouco, um pouquinho acima. O Bitcoin não, ele já subiu bem mais acima do que o ciclo anterior. O ciclo anterior ele bateu $69 mil, mais ou menos, né? Esse ele já bateu 124 mil. Então ele já praticamente quase dobrou, né? Perto do topo do ciclo passado. O Ethereum ficou meio que... Você comprou no topo do ciclo passado, agora você ainda está no prejuízo. Porque agora ele tem uns 4.300. Então ele ficou muito aquém, assim, do Bitcoin e das outras moedas que se valorizaram. E o mercado de altcoins, no geral, não ganhou muito valor nesse ciclo. Mas também ficou porque muito é que tem muitas, né? Cripto hoje em dia. Hoje tem milhões de altcoins diferentes, então o dinheiro está diluído. E nesse ciclo a gente não tem dinheiro sobrando igual no ciclo anterior. Então, no ciclo passado tinha
projeto pagando um airdrop de $10.000, $20.000, né? Só para você usar a plataforma. A Uniswap, por exemplo, pagou airdrop absurdo. No ciclo passado, as empresas tinham mais dinheiro, porque estava sobrando dinheiro. A gente estava com juros a 0,25 nos Estados Unidos, o mundo inteiro com juros baixos, e naquele estímulo de auxílio para lá, auxílio para cá. Nos Estados Unidos pagava lá mais de $1.000 para as pessoas ficar em casa na fase da pandemia. Então foi uma renda extra para muita gente. Pegou esse dinheiro e tacou em risco. Aí o Bitcoin subiu, aí eles queriam um risco maior. Aí foi para as altcoins, aí todas as altcoins fizeram 200%, 500%. Teve altcoins que fez 100x. Teve uma altcoin desse ciclo, que é a Matic, que eu comprei no ciclo passado, essa moeda. Ela chegou a fazer 15.000% de valorização. Caramba. Na minha carteira fez, no preço que eu comprei, que já estava mais caro, deu 6.000%. Então, uma altcoin que fez isso, entendeu? E nesse ciclo não teve isso, nenhuma vez. Então, o pessoal tá amargurado com isso daí, das altcoins. E o Ethereum ficou muito aquém. Mas teve aí 300%, 400%, Teve. né? Por exemplo, a última vez que a gente teve essa alta mais forte de altcoins, nesse ciclo, foi 2023. Ali de 23 para 24. Que aí teve, por exemplo, a Render fez 10x, fez os 1.000%. A ENA também, Ethena, é uma moeda que é dentro do ecossistema da Ethereum, fez mais do que 10x. Teve algumas pontuais, mas não foi igual o ciclo passado, que você investia em qualquer coisa, moeda de cachorro, teve gente que fez mais de 50 vezes na Dogecoin. Então, não teve isso nesse ciclo. Teve altas pontuais e que duram ali de 10 a 20 dias durante o ciclo. Só 2023 que foram 6 meses de alta das altcoins no geral. Aí desde então a gente não teve isso. E agora, esse ano, de abril para cá, o Ethereum, ele tá finalmente andando, entendeu? Ele passou ali de 4.200, ele não tinha passado nenhuma vez de 4.200 ainda. E foi no mês passado que ele passou de 4.200 e bateu o topo histórico e passou um pouquinho do topo histórico. Mas tudo indica que ele vai chegar pelo menos a uns $6.500, na minha opinião, até o final do ano. Estamos vivendo algo parecido com a entrada da internet nos anos 2000. A inteligência artificial está transformando tudo e empresas como Nvidia, Microsoft e Google estão na frente dessa revolução. E na Quantifury você consegue acompanhar o desenvolvimento das ações, investir e ver a cotação em tempo real. E é muito simples, você vem e procura aqui, você pode ver Meta, Google, Microsoft, são empresas que investem massivamente na inteligência artificial. E você pode investir com apenas um clique, ó. Comprar, eu quero investir aqui $50. Vou colocar aqui, comprou, e acabei comprando aí uma parte da empresa Microsoft. E o código de convite está no link abaixo.